pessoal! Estamos aqui mais uma vez, hoje é quarta-feira e nós vamos aprender mais um gênero textual, porque nós estamos na nossa semana de gêneros textuais, não é isso? Já aprendemos de receita e carta, agora nós vamos aprender notícia. Pois é, a notícia é um gênero textual extremamente importante e a gente vê em toda parte, na televisão, nos jornais, nas revistas, todos os meios de comunicação, a gente vê notícias. E nós vamos entender que gênero textual é esse, que tipo de texto é esse, chamado notícia, tá certo? Então veja só, a notícia é um texto que tem o intuito, né? Ele é escrito para informar as pessoas a respeito de alguma coisa, de um acontecimento real, né, que aconteceu, ou falar de alguma coisa, trazer alguma informação também real, né? A notícia não é um texto literário, ela é um texto jornalístico. Então, ela é um texto específico da área do jornalismo, que serve justamente para informar. Quando a gente escreve uma notícia, a gente não coloca o nosso nome, a gente não usa as palavras como eu, ou eu penso, eu acho, entende? A gente não fala de si próprio. A notícia, ela está notificando alguma coisa e o autor, né, a pessoa que escreveu essa notícia, não assina o texto. Você, não importa quem escreveu. Ela tem o intuito de informar. Então, às vezes, muitas vezes a gente vê, né, nos jornais, na internet, várias notícias sobre várias coisas, temas diferentes, sobre o coronavírus, sobre várias coisas, nos informando, nos trazendo novas informações, o que foi descoberto, o que não foi, qual é a discussão atual. Então, a notícia serve para isso. É um texto jornalístico, não é literário e é um texto basicamente informativo, onde nós seremos informados de alguma coisa, seja de um acontecimento ou de algo que acontece no dia a dia, ok? E para fazermos o trabalho sobre a notícia, a gente precisa aprender que a notícia, ela também tem um modelo de como ela deve ser estruturada, assim como a carta tem um modelo. Eu ensinei para vocês o modelo da carta e agora eu vou ensinar um modelo de notícia. Então, para a gente escrever uma notícia, primeiro a gente tem que colocar o título principal. E o título principal, ele deve conter a informação, o nome do assunto, do tema que a notícia vai tratar. E em seguida, um título secundário. Então, toda notícia, ela precisa ter dois títulos, certo? Um título principal e um título secundário. Esse outro título, ele vai ajudar o leitor a entender melhor do que está se falando, do que a notícia vai tratar. Nesse segundo título, vai trazer mais informações a respeito do tema da notícia. E aí, em seguida, inicia-se em si o texto, que vai tratar sobre determinado assunto, acontecimento, vai informar alguma coisa para o leitor. Na introdução da notícia, devem estar contidas todas as informações principais a respeito do que se quer comunicar. Então eu tenho que colocar todos os dados, as datas, os locais, tudo onde se passa a notícia, quem são os personagens envolvidos, enfim, todas as principais informações sobre o que essa notícia vai tratar têm que estar contidas na introdução. A introdução de um texto é o começo do texto, é a parte do texto que a pessoa que está escrevendo vai informar a respeito do que esse texto vai falar. É na introdução que a gente apresenta o assunto, o tema do texto. E depois da introdução, então começa-se a discorrer a respeito. Vai tratar de todo esse tema. No caso da notícia, vai então falar detalhadamente de tudo que aconteceu, de tudo que ela quer informar, seja lá o que for, tá bom? Então a notícia segue esse modelo. Ela precisa ter dois títulos. Um título maior, né, que é o título principal, um título menor em seguida, que é um título que tem um pouco mais de informação a respeito e que ajuda o leitor a entender sobre o que vai tratar essa notícia. E em seguida, para começar o texto, uma introdução que contém ali todas as informações necessárias para que o leitor
possa ficar sabendo logo do que vai se tratar, o que aquela notícia vai informar para ele. E assim ele vai, querer ou não, continuar a leitura, certo? Então a notícia vem principalmente também esclarecer sobre determinado assunto, não é? Já que ela tem um teor jornalístico e serve para nos informar sobre algo, ela deve nos esclarecer sobre esse algo, sobre esse tema. Uma notícia que esteja falando de alguma coisa que aconteceu, um acidente, alguma briga, enfim, alguma coisa que aconteceu na sociedade. E aí essa notícia, ela vai primeiro no título, depois na introdução, começar esclarecendo, falando dos detalhes dos envolvidos, da data, do local onde aconteceu, e em seguida vai o texto, continua, segue discorrendo a respeito daquilo que a introdução apresentou. Então, se você for escrever uma notícia, vamos dizer, nós vamos fazer um trabalho sobre isso e cada um de vocês vai ter que escrever uma notícia. Vocês podem escrever sobre o coronavírus, por exemplo. Vocês podem inventar um tema para a notícia de vocês. E aí a notícia de vocês vai ter que seguir o modelinho que eu estou explicando aqui. Primeiro ela tem que ter um título maior, depois ela tem que ter um título secundário que fale um pouco mais do tema que você vai discorrer na notícia. Em seguida, você vai fazer a introdução, você vai apresentar o tema para o leitor. Lembrando que você não pode falar de si mesmo. Você tem que falar como se você estivesse apenas comunicando, apenas informando esta determinada situação. Depois que você apresentar o tema e que você falar ali tudo que vai envolver a notícia, tudo que vai estar na notícia, aí você começa a contar, né? O que aconteceu, enfim, o tema que você escolher. Então, o trabalho de hoje, quarta-feira, é fazer uma notícia. Você pode fazer na folha do seu caderno e bater uma foto e mandar para mim. Se você tiver dúvida, se você não entendeu alguma parte, você tem a opção de voltar o vídeo, assistir de novo e também de entrar em contato comigo e tirar a sua dúvida, ok? Mas não deixe de fazer e não deixe de seguir um modelinho. Então, como eu falei, você pode escolher um tema que você ache interessante, alguma coisa que você queira informar, você pode inventar um acontecimento, qualquer coisa. Apenas crie uma notícia, use a sua imaginação. Dentro dos modelos que eu já falei, 2 títulos, a introdução legal, apresentando o assunto e em seguida o restante do texto, que vai ser a notícia propriamente dita. Quando você conclui a notícia, você faz a conclusão, né? Ou seja, você finaliza essa notícia e ponto. Você não assina e não coloca seu nome, não diz, não bota data, nada, tá bom? Assim você encerra esse texto que você está informando alguma coisa, beleza? Então use da sua criatividade e faça essa notícia. Você também pode fazer como se fosse um jornal, você pode fazer desenhos, como se fossem as imagens de uma reportagem. Você pode usar a sua imaginação e fazer o seu melhor, ok? E aí manda foto pra mim, que eu vou avaliar, beleza? Então por hoje é só, notícia aí, e vocês façam um trabalhinho e, tendo dúvida, não esqueçam de entrar em contato, tá? Então amanhã a gente se vê novamente e caprichem. Tchau! Beijo!